Amém. Que lindo hino. Eu quero esse hino cantado no dia da sexta-feira antes da Páscoa, quando a gente vai estar fazendo a ceia que temos anualmente. Tetelestai, está consumado. Amém. Vamos estar ricamente abençoados por Deus nesse dia, com as palavras que ouvimos, com tudo que nós temos presenciado, com a oportunidade de ter ofertado a Deus. Obrigado, igreja, pela fidelidade. Muito lindo testemunho. E você pode ofertar, se você não pôde ofertar agora, você pode ofertar online, você pode usar o Smart Giving. Mas eu gostaria de mudar um pouquinho a direção para falar uma palavra importante que eu queria falar com a igreja. Eu queria tirar hoje um tempo para a gente falar de um assunto que a gente geralmente não fala na igreja. Quando Paulo descia aliás, ele subia para Jerusalém, e ele sabia que essa seria a última vez que ele ia ver alguns irmãos. O Espírito Santo já tinha revelado para ele que ele ia ser preso ali. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que ia ser preso. Então, ele vai a caminho de Jerusalém e para na cidade de Éfeso, e para na praia e manda chamar os anciãos da igreja para conversar com eles e falar com eles e dar instruções finais. E aí Paulo diz assim para eles, assim: olha, eu estou indo, não vou ver vocês mais. Eles ficaram muito tristes com isso, assim: olha, mas eu não deixei de anunciar para vocês todo o conselho de Deus, todo o conselho de Deus. Uma das coisas que nós pastores, e eu em particular, sempre me preocupo é de estar pregando todo o conselho de Deus. Não focalizar somente numa parte, mas todo o conselho de Deus. E hoje eu quero falar sobre um assunto que me preocupa, e eu acho que eu preciso tirar um momento para falar sobre isso. É como nós devemos agir como os crentes em questões políticas. E a razão que eu quero falar sobre isso são duas razões, na verdade, as razões. Primeiro, pelo fato que a maioria de nós, se não todos, somos brasileiros, e o Brasil hoje passa uma crise muito grande. Não é que não houve crise antes, sempre houve crise. O Brasil é um país que acho que não sabe viver sem crise. Mas a crise de agora é uma crise muito grande. Houve momentos difíceis na história do Brasil, mas essa crise, eu vim de lá tem uma semana, é uma crise que está afetando muita coisa. Então nós temos hoje presidente que foi eleita num país democrático pelo povo, sendo acusada de corrupção. Nós temos um ex-presidente para ser preso, só não foi preso ainda por causa da proteção política. E nós temos um Congresso corrupto, nós temos o presidente da Câmara sendo acusado de corrupção também. E aí eu olho e vejo os crentes postando sobre isso. Alguns da igreja, e eu me preocupo com os membros da minha igreja, postando. E algumas coisas que é postada, eu entendo a raiva, a ira, de saber que o dinheiro está sendo roubado, de saber aonde o país está indo. Mas como crentes, nós não estamos agindo de forma correta. Há muitos crentes, pessoas que são minhas amigas no Facebook, que postam coisas que eu fico olhando e dizendo assim: será que as pessoas entendem o papel do crente em questão de política? Mas a segunda razão é uma razão, para mim, mais ampla, porque nós vivemos nos Estados Unidos. Você escolheu viver nos Estados Unidos. Ninguém te obrigou a vir para cá. Você está aqui porque quer. E se você quiser sair, é só sair. Você veio para cá. E no livro de Jeremias diz que quando a gente vem para cá, a gente tem que entender que a gente tem que orar pela paz desse país, abençoar esse país. Nós não devemos ser aquelas pessoas que vêm para tirar do país, mas para dar. E esse é um ano político. Um presidente será eleito, ou uma mulher ou um homem, e essa eleição é chave. É muito importante, não só para a América, mas para o mundo. O Brasil está enrolado, mas o rolo do Brasil geralmente não afeta muitos, a não ser os brasileiros. Agora, a América é diferente. Se a América
for para um lado, o mundo todo vai. Então é importante o que vai acontecer aqui nos próximos meses. E eu fico vendo alguns membros da igreja postar algumas coisas, falando coisas como se elas não entendem o que está acontecendo. Então eu preciso de gastar um tempo, tirando alguns minutos para falar sobre isso. Política e a igreja. Dizem assim, há dois assuntos que nós não devemos nunca discutir em público. Política e religião. Porque sempre que a gente discute sobre isso, dá problema. Quando o presidente Obama foi reeleito há 4 anos atrás, mais ou menos, eu confesso que eu cometi um erro. Eu entendi a importância daquela eleição, e hoje a gente sabe por causa disso. Eu entendi a importância da eleição. E eu tentei me expressar na igreja, e o meu erro foi nas redes sociais. E não foi bom, me queimei à toa, porque eu não consegui me expressar de forma correta. E hoje eu me vejo aqui novamente na mesma coisa que está acontecendo. A eleição de 4 anos atrás foi importantíssima. E por causa daquela eleição, hoje o casamento de homossexualismo, de pessoas do mesmo sexo, na América, é lei. Mas na época as pessoas só pensavam em imigração e outros na economia. Então, o meu propósito aqui é falar de 2 assuntos que são de controvérsia, política e religião. Mais específico, eu quero falar sobre a nossa atitude como um crente e como nós devemos agir como crentes em questões políticas, seja no que está acontecendo no Brasil, ou seja o que está acontecendo aqui na América nos próximos dias. Se eu falar para você que de eleição americana, e eu tenho que falar de eleição americana porque é aqui que nós vivemos, e eu preciso de gastar um tempo com a minha igreja, que eu pastoreio, porque eu vou dar conta a Deus por isso. Então, se a gente falar de candidatos, e eu colocar alguns nomes para vocês, cada nome vai gerar em nós alguma coisa. Donald Trump, Ted Cruz, Marco Rubio, John Kasich, Hillary Clinton, Bernie Sanders. São esses os 6 candidatos que a América tem hoje. Cada um desses candidatos vão gerar em nós alguma coisa. E todos nós temos alguma preferência. Meu propósito aqui é não falar dos candidatos, eu nem posso fazer isso. Meu propósito é estabelecer princípios para que a gente aprenda como a gente deve lidar com esse assunto, tanto aqui como também no Brasil. Então, eu quero começar fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta que eu faço é: qual é a maior autoridade na igreja? E alguém diria assim: a maior autoridade da igreja é Deus, correto? Maior autoridade na igreja é Jesus, correto? Maior autoridade da igreja é o Espírito Santo, correto? Alguém diz: maior autoridade na igreja é o pastor da igreja, incorreto? É uma autoridade delegada. Mas quando a gente diz que a maior autoridade da igreja é Deus, Jesus e o Espírito Santo, não tem como a gente saber e Deus desenvolver essa autoridade sem ser através da sua palavra. Então eu diria que a resposta correta dessa pergunta é que a maior autoridade na igreja é a palavra de Deus. Essa é a maior autoridade na igreja. Não existe outra autoridade da igreja tão importante quanto a palavra de Deus. Agora, quando a gente fala a palavra de Deus, nós temos que falar uma coisa a mais. Nós temos que reconhecer que a palavra de Deus é a nossa regra de conduta de fé. Mas a palavra de Deus, ela precisa de ser bem interpretada. Preste atenção, não olhe para a projeção, olhe para mim por um momento. Eu tenho a Bíblia aqui, são 66 livros. E a Bíblia é clara, ela estabelece princípios importantes para a nossa vida. Ela estabelece princípios de vida para nós. Agora, pensa o seguinte:
Você tem os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, guarda o dia do sábado, honra o teu pai e tua mãe, 10 mandamentos. Aí você precisa de ler, saber, dizer assim, a Bíblia é a nossa autoridade de fé e conduta. O que quer dizer isso? Que a Bíblia, ela é a nossa autoridade daquilo que a gente crê e da forma que a gente age. Todo mundo entendeu isso? Diga amém. A Bíblia é a autoridade do que a gente crê e da forma que a gente age. Aí você tem pastores, teólogos, fundamentalistas. A gente usa esse termo em teologia, fundamentalista. O que é um teólogo fundamentalista? Um teólogo fundamentalista crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que tudo que nela está escrito é verdade. Então, quando a gente olha assim, que Deus fala assim, para não adulterar, não tem história, não pode adulterar. Adultera é pecado. Quando a Bíblia diz que não pode roubar, se rouba é pecado. Não pode ter ídolo, se tem é pecado. Todo mundo entendeu? Guardar o dia do sábado, manda guardar o dia do sábado. Esses são os teólogos fundamentalistas. Mas você tem também, no meio cristão, teólogos liberais. O que o teólogo liberal diz? Está lá, mas não é bem assim não. É idolatria, mas esses eram os ídolos de Israel. Hoje não existe mais ídolo. Não, esse negócio de não tomar o nome do Senhor, não é bem assim não. Esse negócio de guardar o dia do sábado, não é bem assim não. Esses são chamados teólogos liberais. Por que isso é problema? Porque você chega numa passagem como Romanos, que diz assim, o pastor falou sobre casamento. Romanos 1 claramente fala do pecado do homossexualismo. Romanos 1, e Paulo várias vezes fala que casamento, não existe casamento entre 2 homens ou 2 mulheres. Paulo claramente diz que qualquer ato sexual fora do casamento entre homem e uma mulher é fornicação, é porneia, é contrário ao plano original de Deus. Aí você diz assim, mas como é que então pode algum crente aceitar o homossexualismo como um estilo de vida? Porque existem teólogos que dizem assim, Paulo falou isso, mas não é bem assim não. Quando você interpreta a Bíblia de forma liberal, você destrói o cristianismo. A única forma do cristianismo ser o cristianismo é se a gente dizer, a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, é a palavra de Deus, mesmo que eu não concorde, o que Deus fala é verdadeiro. E a gente tem que seguir o que Deus fala. E se a gente não seguir, a gente pede misericórdia e pedir a ajuda de Deus. Os irmãos entenderam isso? Isso é importante, porque eu quero determinar. Isso vai ser importante para daqui a pouco. Bem, vamos pensar agora sobre estabelecer uma base bíblica e teológica para o nosso comportamento de crente no mundo político. Porque nós fazemos parte, política faz parte da vida, existem governos. Qual é a nossa base bíblica? Eu queria trazer 4 bases bíblicas para você. Se você quiser abrir a Bíblia, abra, se não, ouça. Primeira base bíblica. Há 2 reinos em conflitos. 2 reinos distintos e em conflitos. A passagem que eu pego é em João capítulo 18, quando Jesus estava perante Pilatos, ele foi preso, foi levado a Anás, e no capítulo 18 ele está sendo entrevistado por Pilatos. Verso de número 36, Jesus disse a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Pergunta Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Capítulo 19, versos 10 e 11. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não fosse te dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior.
Nessas duas passagens, Jesus claramente afirma que existem dois reinos: o reino de Deus e os reinos deste mundo. O reino deste mundo era representado por Pilatos, o reino de Deus é representado por Jesus. Ele diz: eu sou rei do reino de Deus. Bem, isso não mudou, irmãos. Existem dois reinos. Existe o reino de Deus, que a igreja faz parte, e existem os reinos deste mundo. Estados Unidos é uma nação soberana, Brasil é uma nação soberana. Nós consideramos isso reinos, e existe o reino de Deus. E esses dois reinos estão em conflitos. Esses dois reinos, infelizmente, porque o reino deste mundo ainda não é o reino do Senhor. Vai acontecer quando Jesus voltar. Então ele está em conflito contra as coisas de Deus. Segunda meditação teológica para nós é essa: como crentes, nós temos dupla cidadania. Como crentes, nós fazemos parte do reino de Deus e fazemos também parte de um reino humano. A passagem em Marcos 12, se você quiser abrir, é aquela quando Jesus é abortado, chegam-se a eles os fariseus e os saduceus, herodianos, para tentar Jesus e perguntar para ele: é lícito pagar imposto a César ou não? Ou seja, eles colocaram Jesus contra a parede, porque se ele dissesse não pode pagar, ele seria acusado de ser uma pessoa contra Roma. Se ele falasse que devia pagar, a multidão ia contra ele. E Jesus então responde de uma forma tão linda. Eu queria só que você visse essa passagem na Bíblia, porque tem uma palavra aqui que você tem que entender o que ela significa no original. Então a resposta de Jesus, em Marcos capítulo 12, ele diz assim: mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, estou lendo o verso 15, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles lhe trouxeram moeda, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então disse-lhe Jesus: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O verbo dar no original significa pagar o que você deve. Então Jesus estava dizendo assim: não é só dar, paga o que você deve a Deus, o que é de Deus. Hoje o Lavenant falou do dízimo: paga o que você deve a Deus, o que é de Deus. Sobre consagração, vida com Deus: o que é de Deus, paga ele. Mas também você tem que pagar o que é de César. Então isso mostra que nesses dois reinos em conflito, nós somos cidadãos dos dois, porque nós somos crentes. E nós temos então obrigações para com Deus e temos obrigações para com César. Terceira importante afirmação: governos humanos são estabelecidos por Deus com propósitos específicos. Abra sua Bíblia comigo, Romanos 13. Eu queria que você olhasse o que diz essa palavra. Romanos capítulo 13, versos de número 1 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Quantas pessoas devem, irmãos? Todos. Preste atenção, quando Paulo escreveu Romanos 13, o imperador era Nero, um dos piores imperadores que já existiu. Se você não gosta de Dilma, pior do que ela, muito pior. Se você não gosta do presidente dos Estados Unidos, muito pior. Paulo disse: não interessa, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Não há autoridade que não venha de Deus. Não está dizendo que Deus colocou Hitler, mas Deus permitiu. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo. E aí vai dar o propósito do governo. Os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não
ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também, preste atenção, estou falando para crente, mas também por causa da consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Deus chamou Nabucodonosor, um rei pagão, de servo dele. Ciro, um rei pagão, de servo dele. Então, a gente tem que entender que quando existem dois reinos em conflito, somos cidadãos dos dois, e Deus está dizendo, paga a César o que é de César. E uma das coisas que a gente tem que pagar é submissão. Imposto. Então, se você não paga imposto, você está quebrando um princípio bíblico. Da mesma forma que não pagar dízimo, está quebrando um princípio bíblico. Deus estabelece governos com propósitos. E o quarto ponto importante que estabelece uma base bíblica e teológica é que a igreja também foi estabelecida por Deus com um propósito específico. Da mesma forma que o reino do mundo foi estabelecido por Deus com propósitos específicos, o reino de Deus também foi estabelecido com propósito específico. A passagem que eu tenho projetada para vocês, ou não a passagem, mas a referência é a grande comissão. Em Mateus 28, versos 18 a 20, Jesus diz aos seus discípulos, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei. Eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Então, preste atenção, o propósito principal da igreja é fazer discípulos. Deus nos chamou para fazer discípulos, para fazermos pessoas igual a Cristo, para pregar o Evangelho, como o bispo Ronaldo colocou de forma tremenda, não só pregar, mas fazer discípulo, ensinar as pessoas a obedecer a Jesus. A razão que a gente existe como igreja não é para comer churrasco, não é para fazer cantina. A razão que a gente existe como igreja é para a gente aprender dele e sair aí fora pregando a palavra do Senhor. E é por isso que eu fico muito contente com os grupos que a gente está fazendo agora. Então, esses 4 pontos é a base bíblica e teológica para o nosso envolvimento como crente em política. Existem 2 reinos em conflito, somos parte dos 2, temos que pagar aos 2 o que lhe é devido. O governo tem um propósito específico, mas a igreja também tem. Eu tenho que fazer os 2, porque eu participo dos 2. Então, a pergunta é o seguinte, como é que a gente vai aplicar esta base bíblica no nosso envolvimento político? Uma vez que eu entendo esses 4 pontos, como é que a gente vai aplicar isso no nosso envolvimento político? Então, o que eu preciso que vocês entendam, e eu estou gravando porque eu quero que as pessoas que não estão aqui entendam isso, a gente tem que entender quais são os papéis e a responsabilidade ou responsabilidades de 3 coisas diferentes, de 3 ramos diferentes. Primeiro, qual é a responsabilidade da igreja? A gente sabe qual é o propósito, fazer discípulos. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a responsabilidade do governo? E qual é a responsabilidade do indivíduo? Muito importante a gente saber isso. Vamos falar então rapidamente sobre os 3. Qual é a responsabilidade da igreja? Eu não preciso de ler passagem, porque vai ficar bem claro, a gente sabe isso, eu só quero que vocês pensem comigo. Responsabilidade da igreja é, primeiro, exaltar a pessoa de Jesus Cristo. A igreja não tem nada a ver com Fernando, com Max, com Milson, com Suário, com ninguém. A igreja tem a ver com Jesus Cristo. O propósito da igreja é exaltar Jesus. Se a gente vem na igreja e ouve qualquer outro nome, menos o nome de Jesus, nós não estamos fazendo nosso trabalho. Você vem aqui na igreja para exaltar Jesus, amar Jesus, adorar a Jesus, levar para casa Jesus e viver para Ele, amém? Esse é o nosso papel, nós temos que exaltar Jesus Cristo, seja o que a gente for fazer. A igreja tem que exaltar Jesus Cristo, mensagem de paz existe para exaltar Jesus Cristo. Bem, segunda coisa que nós temos que fazer é pregar e ensinar a mensagem de redenção
ao mundo por Jesus Cristo. A gente tem que sair aí avisando, gente, não tem jeito de ser salvo. Maomé não salva, Buda não salva, a igreja não salva, Fernando não salva, a única pessoa que salva é Jesus Cristo. E a gente então tem que ensinar o mundo essa verdade. E a gente tem que ensinar ao mundo o que Jesus falou a respeito da redenção. É o meu trabalho como crente e pastor de uma igreja, e pertencente a uma igreja, deixar o mundo saber o que a Bíblia fala sobre vários assuntos. Então, existem coisas que acontecem no reino humano que eu preciso, como representante de Deus aqui na terra, abrir minha boca e falar. Eu não posso ficar calado e não falar a respeito da santidade da vida, da santidade do casamento, da importância do juízo, da justiça, etc. Eu tenho que ensinar isso. Isso faz parte da igreja. Se a igreja não ensina isso, nós não estamos fazendo o nosso trabalho. Quantos entenderam? Diga amém. Terceiro, Deus nos chamou para sermos testemunhas de Jesus Cristo neste mundo. Ou seja, eu venho para a igreja para exaltar Jesus, para aprender a palavra e compartilhar fora nesse mundo. Mas aonde eu for, eu tenho que representar Jesus. As pessoas têm que olhar em mim e ver que eu represento Jesus Cristo. Se a nossa igreja não representa Jesus Cristo, se as pessoas não veem Jesus Cristo através de nós estamos desviados. Bem, essa é a responsabilidade da igreja. Então, se a responsabilidade da igreja, preste atenção, são essas três coisas. Se a gente traz agora para o mundo político, como é que eu vou fazer isso agora e interagir essa responsabilidade no mundo político? A primeira coisa que eu tenho que entender é que Deus me chamou para orar. Abra sua Bíblia, porque eu quero que vocês vejam uma coisa que você vê muitas vezes rápido e não presta atenção. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Paulo, nessa primeira epístola de Timóteo, diz assim: antes de tudo. Irmão, o que quer dizer antes de tudo? Primeiro, é importante, isso é básico, isso é beabá. Antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Aí ele vai dizer quem são todos esses homens. Pelos reis, nós não vivemos em monarquia, então são o quê? Pelos presidentes, por todos os que exercem autoridade, o pastor, o prefeito, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom, agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Paulo diz assim: se a gente orar e Deus nos dá uma vida pacífica, Deus vai poder salvar as pessoas. Então, é a responsabilidade da igreja orar pelos governos, em vez da gente ficar atacando, orar. Se todas as pessoas que querem que a Dilma saia do governo gastasse tempo orando, a igreja orando, Deus já poderia ter feito alguma coisa. Então é obrigação nossa orar. Aí você diz assim: pastor, eu sou imigrante, eu sou ainda, não tenho documento, não estou legal ainda, eu não posso votar. Mas você pode orar. Deus te trouxe aqui para isso. Você pode participar desse processo, porque quem for o presidente desse país vai afetar a sua vida. Nós precisamos de orar mais. A segunda coisa que nós precisamos de fazer é pregar e ensinar as verdades da palavra de Deus. Eu não tenho tempo de olhar, porque o tempo está passando rápido, mas João, capítulo 18, 37, nós lemos, Jesus fala assim: todos aqueles que são da verdade, ouvem a minha palavra. E em Mateus 12, quando as pessoas foram tentar Jesus, falou assim: nós sabemos que tu é homem de integridade, que só fala a verdade. Então, nós precisamos que a igreja tome uma posição contra o que não é correto. A igreja precisa ser a voz de Deus aqui na terra. Nós precisamos falar da palavra de Deus, ensinar as verdades da palavra de Deus, mesmo que as pessoas não aceitem. Terceiro,
Nós precisamos ser diferença no mundo. Como igreja, nós não podemos ser igualzinho ao mundo. Isso tudo é base, tá? Eu não estou falando do que eu quero falar, só está dando os princípios básicos. Jesus falou assim, Mateus capítulo 5, vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pega uma luz e esconde embaixo do monte, ou embaixo da mesa. Aí Jesus diz assim, olha, resplandeçam a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, se na nossa vida política, o nosso envolvimento político, a gente agir como todo mundo age, a gente não está sendo igreja. Se o que a gente posta a respeito do Lula, ou da Dilma, ou do Obama, ou do Trump, ou do que for, se a nossa maneira de falar é a mesma que todas as pessoas, nós não estamos sendo diferentes. Deus chamou a igreja para exaltar Jesus, para orar, para ensinar e para ser sal e luz. Muito bem. Qual é a responsabilidade do governo? Romanos capítulo 13, nós já lemos, fala que o governo tem que promover o bem e tem que parar o mal. O governo tem que ter responsabilidade com o povo. Em 1 Pedro capítulo 2, porque eu não li essa passagem, é a segunda passagem no Novo Testamento que fala a respeito de autoridades governamentais. E eu quero que você abra a Bíblia, se você quiser, se não ouça, 1 Pedro capítulo 2, versos de número 13 e 14. Diz assim, por causa do Senhor, sujeitem-se à autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, o imperador no caso, seja aos governantes, como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Tanto Romanos como Pedro diz que o governo tem que trazer a ordem, punindo o mal e recompensando o bem. Nós sabemos que o governo está falhando, por isso que no Brasil a pessoa está irada. É por isso que a maioria do eleitorado quer que Dilma saia. O que está acontecendo na América, presta atenção, eu vivo na América há 36 anos. Eu nunca vi o que está acontecendo como esse ano. O que está acontecendo é um eleitorado irado, independente do que você pensa, tanto da esquerda ou da direita. Na direita você tem Donald Trump. E a pergunta não é como ele está falando, é o que ele está falando. Alguma coisa atrai tanta gente para ouvi-lo. Quanto mais falam dele, mais ele levanta nas pesquisas. Por quê? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Em vez de simplesmente falar o que todo mundo fala. Você vai para a esquerda e você tem Bernie Sanders. Hillary era para estar já garantido o seu nome como candidata democrata. Por que ela está lutando tanto? Ela vai conseguir, mas por que ela está lutando tanto? Porque que um homem velho, socialista, consegue tanta gente? Porque a juventude do país, principalmente liberais, estão apoiando a ele e não a ela, sendo ele um homem idoso. E se entrar na Casa Branca, talvez nem termine os 4 anos, porque quem entra envelhece, ele já está velho. Por que está acontecendo? Você tem que perguntar isso. O que está acontecendo? Porque o governo não está cumprindo o seu propósito. O pessoal está irado. Então, preste atenção. Se o governo não cumpre o seu propósito, a igreja tem que cumprir o seu propósito. Porque se no reino de Deus nós não cumprimos o nosso propósito, porque o reino humano não está cumprindo, alguma coisa está errada. Como igreja aqui nos Estados Unidos, nós não podemos apoiar candidatos. Mas nós podemos apoiar questões ou agentes políticos. A América é diferente do Brasil. Uma vez eu estava pregando numa igreja em Goiânia, na época que o garotinho estava concorrendo para ser presidente. A igreja estava lotada, o louvor, então eles botavam os hinos no telão
E entre um hino e outro aparecia o nome, garotinho, 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 vote para ele. Aí tinha o número dele, garotinho. Aí entrava outro hino. Aí quando acabava, garotinho, garotinho, garotinho. Aí hora para pregar naquele dia, aí eu preguei, mas o pastor falou assim, ó, prega, mas acaba logo porque a gente tem que falar de garotinho. A minha vontade foi embora, eu só não fui em submissão à autoridade dele. Mas acabou o culto, entrei no carro e fui embora. No Brasil eles fazem isso, aqui não pode. Se uma igreja apoiar um candidato, a gente perde a nossa proteção do imposto de renda. Mas nós podemos falar de assuntos, de questões políticas. Eu queria colocar para vocês, irmãos, como crentes, o que é importante para a gente. Quais são as questões relevantes para a igreja, para a gente ser igreja? São questões econômicas ou sociais? Será que a gente vai votar baseado na economia? Você sabe que na América, a maioria das pessoas votam pelo no bolso. A América é um país capitalista. É por isso que Bill Clinton passou pelo impeachment, mas ninguém conseguiu tirar ele. Porque foram os anos de mais prosperidade em muito tempo na América. A América não se... O cara pode ser infiel à sua esposa, mas se a economia estiver boa, o povo vai votar. A igreja vai ser assim também, irmãos. Eu penso que eu coloquei para vocês o que é importante para nós como crentes, a santidade da vida. Por exemplo, quando eu vou votar e pensar num candidato, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: qual é a ideia desse candidato, o projeto dele em questão de vida? Por quê? Porque desde 1973, na América, crianças são abortadas diariamente. Crianças são abortadas até 8 meses, 9 meses. Se aquela criança tivesse saído do ventre da mãe, seria chamado homicídio. Dentro do ventre da mãe é chamado aborto e é legal. Eu não consigo pensar que eu poderia colocar um voto para quem qualquer que seja, que mesmo que fosse bom para a economia, mesmo que fosse bom para outras coisas, mas que é uma pessoa que é a favor do aborto, contra a santidade da vida, ou a favor da eutanásia, de destruir velhos simplesmente porque estão doentes. Segundo, outra coisa importante é o casamento e família. O casamento é a base da sociedade. O pastor falou para nós, foi lá em Gênesis 2, antes da queda do homem, Deus estabelece a família. Eu preciso de votar em alguém que crê na família, que crê no casamento. Esse é o meu trabalho. Isso é importantíssimo. E a igreja não pode perder o seu papel. O governo perdeu, a igreja não pode perder. Nós temos que entender, nós somos sal, nós somos luz. Quem é que vai proteger os inocentes? Quem é que vai proteger o casamento? A igreja tem que falar isso, irmãos. Terceiro, justiça, claro que é importante. O que é justiça? Como é que a gente vai lidar com o pobre? Como a gente vai lidar com a viúva? E claro, como é que a gente vai lidar com os imigrantes? Com as pessoas que estão aqui, que são estrangeiros. Então, eu preciso de votar em alguém que tem essas coisas, que quer a justiça. Agora, para mim ali está em ordem. A santidade da vida é mais importante, porque sem ela não existe nada. O casamento é mais importante. E depois tem a justiça, depois tem o meio ambiente. Se a gente está protegendo o meio ambiente ou não, estamos protegendo, guardando o meio ambiente ou não. Então, são questões que a gente tem que pensar, não pode votar simplesmente no que é bom para mim. É votar no que é bom para o reino de Deus aqui na terra. A gente ora, a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Para que o reino de Deus venha, a igreja tem que estar sendo sal e luz. Então, eu quero que vocês entendam que no mundo político, vamos voltar no Brasil. Por que Dilma foi reeleita? Ela foi reeleita porque no Nordeste brasileiro, um grande número de pessoas votaram baseado no que ela podia oferecer. Bolsa Família, bolsa isso, bolsa aquilo. E hoje a gente tem o país do jeito que está. Porque as pessoas votaram baseado nos seus próprios interesses e não, infelizmente, muitos crentes também, no interesse de todos.
como crentes, o interesse do reino de Deus. Já estou terminando, me dá 10 minutos e eu termino. A responsabilidade do indivíduo. Qual é a responsabilidade da igreja? Exaltar Jesus, pregar o evangelho, falar a verdade, ser sal e luz. Do governo, recompensar o bem, acabar com o mal. Do indivíduo, nós somos agentes de transformação na sociedade. A igreja mas eu sou, porque quando eu estiver no meu trabalho, eu estou sozinho. Nos meus vizinhos, eu sou o representante de Deus naquela vizinhança. E eu tenho que ser agente de transformação aonde eu estou. Você tem que ser agente de transformação onde você está. Amém? Vocês entendem isso, irmãos? Segundo, nós devemos discernir o mundo e o tempo que vivemos. Nós precisamos de estar ligado. Nós precisamos saber o que está acontecendo, ver a Bíblia, olhar o jornal, ver o que está acontecendo. Jesus está perto de voltar, irmãos. E a gente entender que o que está acontecendo na América tem tudo a ver com a volta de Jesus, o que está acontecendo no Brasil tem tudo a ver com a volta de Jesus. Eu tenho que discernir. Eu coloco dessa forma, nós precisamos de informar, formar e transformar. Nós precisamos de, primeiro, informar o mundo das verdades. Nós temos que estar formado, entender o que está acontecendo e ser agente de transformação. Então, eu queria que vocês olhassem agora para as telas, porque há 3 princípios que eu quero que vocês pensem. Primeiro, se nós vamos fazer a obra de Deus, e principalmente em questão de política e igreja, primeiro, a igreja tem que ser a igreja. O que quer dizer com isso? Que a igreja não pode falhar no propósito dela. A igreja tem que ser uma voz. Segundo, nós não devemos esperar que o governo faça o que só a igreja pode fazer. Eu não posso esperar que o governo legisle moralidade, porque o governo não tem como fazer isso. Eu não posso querer que o governo legisle e ensine o que é o casamento, porque eles não sabem o que é isso. Só a igreja pode fazer isso. E é importante que cada crente entenda que nós não devemos esperar que a igreja faça o que só o indivíduo pode fazer. Ou seja, eu não posso querer que a igreja tome a frente de coisas que eu tenho que fazer como crente, como indivíduo. Bem, isso tudo que eu falei para vocês são princípios. Agora eu vou entrar na importância das eleições nos Estados Unidos, que vai acontecer agora em novembro de 2016. Eu fiz a pergunta para vocês antes, qual é a maior autoridade na igreja? E a resposta foi que a maior autoridade é o quê? A Bíblia Sagrada. Bem, qual é a maior autoridade de um país? Algumas pessoas, depende de onde você vive. Se você vive no Brasil, não é Constituição. Se você vive num lugar como o Irã, também não é Constituição. Mas se você vive nos Estados Unidos, é Constituição. Preste atenção, porque isso é importante. Nos Estados Unidos, a maior autoridade não é a pessoa, nem uma instituição, mas como vocês responderam bem, é um documento. E esse documento é chamado a Constituição dos Estados Unidos. Por que esse país tem tanta gente querendo entrar aqui, irmãos? Porque o que essa Constituição tem feito desse país? Essa Constituição já tem mais de 230 anos. Foi feita em 1787. Poucas mudanças, 27 emendas só. Sendo que as 10 primeiras era chamado Bill of Rights, ou a Carta de Direitos, que dava o direito de religião, de poder professar a sua fé, de expressão, de poder andar armado para se defender. E essa Constituição, ela é tão importante que nos Estados Unidos ela pode ser alterada, mas ela não é fácil. Das 27 emendas, só uma foi revogada, que foi a lei seca, que proibia a bebida. Para você mudar a Constituição nos Estados Unidos, você precisa de 2/3 de todos os estados e 2/3 de toda a legislatura, senados, senadores e deputados, que aqui é chamado de representantes.
Aí você fala assim, pastor, mas o Brasil também tem Constituição. Mas olha, só para comparar. O Brasil já teve 8 constituições, sem contar as provisórias. E a última, de 1988, já sofreu 53 emendas. E o Brasil é um país mais jovem do que os Estados Unidos. Por que as coisas lá não funcionam? Porque não tem uma autoridade. E na América, a autoridade é a Constituição. E nesse país, irmãos, muito importante entender que esse país foi constituído igual ao Brasil. O Brasil copiou a um legislativo, um executivo, um judiciário. E muita gente fala bobagem. O presidente vai me dar, passou uma lei. O presidente não pode passar lei. Porque o presidente não faz parte do legislativo, o presidente faz parte do executivo. Então, quando Obama fez decisões executivas, ele fez decisões que o próximo presidente tira, porque não é lei. Então, a legislação legisla, faz lei. O executivo executa a lei, mas mais importante é o judiciário, que julga as leis. É por isso que existem juízes. E há um equilíbrio de poder. E esse equilíbrio de poder é para que ninguém possa usurpar o poder um do outro. Então, o legislativo não pode usurpar o do executivo, o executivo não pode usurpar o do judiciário, um equilibra o outro. Agora, se a Constituição é a autoridade máxima do país, existe um grupo de pessoas, e é aí que se preocupa, que é a Corte Suprema. E a Corte Suprema nos Estados Unidos são 9 juízes vitalícios. Uma vez que eles entram, eles só saem se eles morrerem ou abrirem mão do seu cargo. 9 juízes. E esses juízes interpretam as leis à luz da Constituição, mas eles não podem legislar. Eles não podem legislar. Eles não podem fazer lei. E eles são todos nomeados pelo presidente. Só para terminar. Por muito tempo, lembra que eu falei para vocês de pessoas liberais e fundamentalistas interpretando a Bíblia? Na Constituição é a mesma coisa. Existem pessoas liberais e não é chamado fundamentalista na política, é chamado de conservadores. O conservador crê o seguinte: o que a Constituição diz é lei. E para ser mudada, tem que mudar da forma que a Constituição diz. 2/3 dos estados e 2/3 da Casa e do Senado. Mas eles descobriram uma forma, os liberais. Eles disseram o seguinte: bem, nós não temos como mudar a Constituição, mas o que a gente pode fazer é colocar na Corte Suprema juízes liberais, que vão interpretar a Constituição de forma liberal, dizendo que não é aquilo que aconteceu. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. 1973, muitos de vocês não eram vivos, foi resolvido pela Constituição, pela Corte Suprema, a legalização do aborto nos Estados Unidos. A base da legalização do aborto foi a 14ª emenda. E a 14ª emenda não tem nada a ver com criança, tem a ver com os escravos sendo libertos. Como é que eles pegaram a 14ª emenda, que tem a ver com o escravo, e aplicaram para o aborto? Eles usaram o espírito da lei. E na época que passou a 14ª emenda, 38 estados tinham leis contra o aborto. Claramente, quem fez a emenda não queria que fosse assim. Mas em 1973 mudou esse país. E com isso, então, eles começaram a fazer outras coisas. A Corte Suprema legalizou o aborto, tirou a Bíblia das escolas, proibiu oração nas escolas, proibiu que os 10 mandamentos estivessem nas cortes americanas. Tudo isso é lei, mas quem é que decidiu isso? A Corte Suprema. A Corte Suprema faz parte do quê? Do Legislativo, Executivo e Judiciário. Judiciário. Eles não podiam fazer isso. Mas por que eles fizeram? Porque haviam juízes liberais na Corte Suprema. No ano passado, passou uma lei que hoje o casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo é legal na América. Como é que passou isso? Foi o legislativo? Não.
Na Califórnia, que foi um dos estados mais liberais, o povo votou proposição 8, dizendo casamento é só entre homem e mulher. A Corte Suprema foi contra todas as leis de vários estados e a decisão do povo no mundo democrático disse: não, nós vamos legalizar o casamento entre homem e uma mulher. E infelizmente, porque o Obama, o presidente, colocou 2 mulheres na Corte Suprema, passou. Por que é importante as eleições nos Estados Unidos? Não é, queridos, por causa da imigração. Eu quero terminar porque eu preciso falar uma coisa que eu estava orando essa manhã. E eu falei assim: Senhor, como é que eu vou fazer a igreja entender? Eu sou pela imigração, irmãos. Mas eu quero que vocês entendam o outro lado, tá? Eu creio que Deus vai nos dar uma legalização. Mas entenda o outro lado. Por que o país não quer? Pense que você tem uma casa muito grande. Uma casa de 10 quartos, toda carpetada, muita comida, uma casa maravilhosa, mas você não tem porta. E a sua casa é maravilhosa, mas não tem porta nem janela. O que vai acontecer? O pessoal vai entrar. Então você tem que ter uma porta e uma janela. Então quando as pessoas falam de fronteiras, nada mais é isso que eles estão falando. Nosso país é bom, a gente tem que ter fronteira. No Brasil tem. Eu tive em São Paulo, eu encontrei pessoas do Haiti que estavam sendo deportados no Brasil. O México deporta imigrantes toda hora. Mas aqui nos Estados Unidos, se acontecer isso, as pessoas falam: mas tudo que eles querem é uma porta e uma janela. Nada errado com isso. Vamos dizer que nessa casa, você convida alguém para entrar na sua casa. E aí você convida e fala assim, alguém fala assim: poxa, soube que a sua casa é maravilhosa, eu quero ir na sua casa. Você fala assim: quanto tempo você vai ficar? 1 semana. Aí a pessoa vem, fica 1 semana, fica 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Você fala: você não vai embora não? Não, eu quero ficar. Toda vez que a gente vem para cá com visto e deixa caducar, a gente está fazendo o mesmo. E a gente tem que entender quem está do outro lado. Ou se alguém entra pela janela, entrou pela janela, quando você viu, está lá dentro. Mas o que você veio fazer aqui? Eu vim usufruir da sua casa. Mas aí, você está dentro da casa, você fala assim: poxa, rapaz, você é gente boa, a sua casa é tão boa, deixa eu ficar. Deixa eu ficar aqui, rapaz. Deus te abençoou com essa casa tão bonita, deixa eu ficar aqui também. Tá bom, você quer ficar? Agora, tenho certeza que você quer ficar para manter a minha casa bonita. Agora, se você está dentro da casa, mas está roubando a minha comida, arrebentando a minha casa, arrebentando as paredes, eu vou deixar você ficar? Não, vai embora. Entenda o outro lado. Eu creio que Deus vai nos dar a legalização, mas a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, em vez de ficar dizendo: não, eu quero imigração, eu quero a vontade de Deus, porque nós já vimos que quem vai dar não é o presidente, é o Senhor. E eu creio, irmãos, não depende. Quando teve a última legislação na América, veio pelos republicanos, e os republicanos não são de imigrantes. Foi o presidente Reagan. É porque o republicano é melhor? Não, o democrata é melhor para imigrante. É porque Deus queria mostrar que quem dá é Ele. Quem dá é Ele. Eu quero terminar dizendo: a responsabilidade da igreja é exaltar Jesus, é pregar a palavra, é ser testemunha de Jesus. Que a igreja seja a igreja. Nós precisamos de estar orando mais, pregando e ensinando mais, fazendo diferença no mundo. Como indivíduo, nós precisamos estar sendo agente de transformação, discernir o mundo, informar, formar e transformar. E eu queria que a gente se levantasse nesse momento, ficasse de pé nesse momento. Eu queria que a gente saísse daqui com uma atitude diferente, irmãos. Uma atitude diferente de igreja. Olhe para mim, por favor. Estou terminando. Eu sei que eu fui mais longo, mas eu preciso de trazer essa palavra. Uma atitude diferente. Em vez de você postar e ir contra Dilma, contra Lula, faça um pacto, você vai orar para Deus salvar o nosso país. Porque no Brasil, se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Vai tirar ele e botar quem, irmãos? É Jesus que tem que fazer. É Jesus que toma conta do Brasil. E eu queria que aqui na América, se você mora aqui na América, você entendesse essa eleição. E que você não abrisse a boca para falar,
porque você não sabe entender o que está acontecendo. Independente, se você achar assim, olha, eu creio que a Hillary será a melhor pessoa que vai colocar alguém na Corte Suprema, o Sanders, quem for, ora para que Deus coloque essa pessoa no local. Se você é cidadão, vote por essa pessoa, mas entenda o papel nosso como igreja e como indivíduo, que a gente precisa de fazer. Pai querido, em nome de Jesus, o meu desejo hoje foi pregar todo o conselho de Deus. Eu precisava tirar esse tempo, porque o mundo que a gente vive está confuso, e essa igreja precisa ser uma igreja bem informada, capacitada, para entender que a gente não quer um candidato simplesmente porque vai me facilitar, porque vai me dar imigração, porque vai me dar uma bolsa, que vai fazer isso para mim. Que a gente possa entender que a gente é cidadão de um reino e que a gente tem obrigações para esse reino primeiro, como também temos obrigação para o reino daqui da terra. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento, a agir como igreja, que desse púlpito nunca paremos de pregar a verdade, que a gente não se comprometa, mas que possamos pregar a verdade. Eu oro, Senhor, também por esse país. Coloca no governo aquele que tu queres colocar, seja um republicano ou um democrata, seja uma mulher ou seja um homem, que tu coloques no governo alguém que vai prezar a vida do inocente, proteger a vida, proteger o casamento, trazer justiça, cuidar do meio ambiente, que vai colocar na Corte Suprema pessoas, Senhor, tem uma vaga na Corte Suprema. Há 4 juízes conservadores e 4 liberais, sendo que um dos conservadores é moderado. Se entrar um juiz no lugar do que morreu, liberal, Deus tenha misericórdia desse país. Coloca uma pessoa dirigida por ti para guardar esse país. Eu oro pela situação no Brasil, pela situação política no Brasil, que a igreja se levante fazendo diferença. Pai, nós queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos. Agora, Pai, despede na tua paz, cobre-nos com teu sangue, que a gente possa sair daqui abençoado por ti. Eu sei que é 1h25, passamos muito do tempo, mas eu não quero ir embora sem dar a oportunidade de você gastar um tempo em oração. Se você precisa de alguém orar por você, eu quero estar aqui na frente. Eu quero orar por pessoas que precisam de oração, juntamente com o grupo do altar. Não há almoço hoje, a gente vai embora, mas a gente não tem pressa. Se você precisa de oração, vem aqui para esse altar, deixa a gente orar por você. Líderes do altar, por favor, esteja aqui nesse momento. Eu quero orar que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que a sua casa seja abençoada, que você possa conectar nessa semana e que Deus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, tenha uma semana abençoada. O altar está aberto se alguém quiser oração.